Estamos em mais um vídeo por trás do coração e hoje com o tema Mude suas vestes. Pois é, você sabia que antes de qualquer mudança externa em sua vida, existe a necessidade de você passar por uma mudança de vestes internas? Pois é justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Vamos ver o que está descrito lá no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 22. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Nessa passagem no livro de Efésios, o Senhor quer nos ensinar a respeito de mudanças internas. Nós precisamos passar por um processo de troca de vestes internas. E por que isso acontece? Vamos entender algo importante. Todo homem, depois que nasceu, a partir de Adão e Eva, todos nasceram com o espírito morto. Pois é, se você não sabia disso, quando o Senhor fala a Adão e Eva para que eles não comessem daquele fruto que estava no meio do jardim do Éden, era justamente que eles teriam uma morte, não apenas uma morte física, mas as piores mortes, que é a morte espiritual. Ou seja, eles não poderiam ter mais contato com o seu Criador. Pois é, e isso que aconteceu com o pecado original, onde nós passaríamos a não ter mais contato direto com o Senhor. Por que motivo? Porque Deus, ele é espírito e nós precisamos entender que Deus se comunica com espíritos. Então, se o espírito do homem está morto, o Senhor não tem como ter contato, relacionamento com esse espírito morto. Essa é a grande questão. Mas, pela bondade, pela misericórdia, pela graça abundante do Senhor, Ele nos deu, a partir da morte de Jesus naquela cruz, nos deu a possibilidade de termos o nosso espírito vivificado novamente. E se eu tenho meu espírito vivificado novamente, eu tenho a possibilidade de ter o quê? De ter novamente relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus, que eu recebo a Jesus, que eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o meu espírito que antes estava morto, ele passa a ter vida. Bom, e se esse espírito passa a ter vida, eu passo a ter novamente contato com o Senhor. E a partir daí, nós vamos passar por um processo. Entendam bem, o meu espírito agora está vivo. E a grande problemática é que se encontra na nossa alma, que é justamente aquilo que o Senhor fala a respeito do nosso coração. Essa alma precisa passar por um processo de mudança. Na nossa alma há necessidade de mudanças de vestes. Só que ela, lógico, não vai passar por uma mudança pela força do nosso braço, mas nós teremos o apoio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Porque agora nós podemos ter contato com esse Espírito. E o que acontece? Nós vamos passar por todo um processo. Então, aqui na palavra de Deus em Efésios, é falado do seguinte: então, agora que vocês têm uma possibilidade de relacionamento com Deus, vocês agora vão precisar despir-se, olha só, despir-se da antiga maneira de viver. Então, vamos analisar. Como era que você vivia antes de ter novamente o contato com o Senhor? Com certeza você não tinha atitudes condizentes com a vontade de Deus. Então você vai precisar se despir desse velho homem, tirar essas vestes antigas. Tirar, por exemplo, se você mentia, você não pode mais mentir. Se você traía, você não pode mais trair. Se você era alguém amargurado, você não pode ser mais alguém amargurado. Se você era alguém irado, você precisa se despir
despir desse velho homem, dessas vestimentas antigas, porque agora você tem a possibilidade de uma nova vida. Então agora você tem a possibilidade de andar com vestes novas, porque essa é a grande questão que o Senhor nos coloca. Hoje nós temos a possibilidade de termos uma nova vida, usarmos novas vestes que nos é possibilitada justamente porque eu tenho contato com Ele, porque eu vou saber agora aquilo que é a vontade dEle. Então, o que você vai precisar fazer para que isso aconteça? Alexandra, vai ser algo fácil? Claro que não vai ser algo fácil, mas é algo possível, porque você não está sozinha nesse processo. Por isso que aqui em Efésios, o que é falado? Olha só, você vai precisar se despedir desse velho homem, dessa antiga maneira de viver, e você vai precisar ser renovado no seu modo de pensar. Olha só, como é que esse processo de mudança de vestes? Primeiro passa pelo processo de renovação da mente. Prestem atenção em algo importante. As suas escolhas, elas só vão mudar a partir do momento que você tiver a sua mente renovada. Nada na nossa vida tem a capacidade de mudança por si só. Existe uma necessidade de renovação de mente. E como é que vai se dar esse processo de renovação de mente? Vai se dar a partir da palavra de Deus. Você precisa, a partir do momento que começa uma caminhada cristã, você precisa entender a necessidade de conhecer as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque vai ser a partir dela que você vai entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Além de você ter o Espírito Santo como teu direcionador, você tem as Escrituras para lhe orientar. E essa é a grande questão, que muitas vezes não acontecem mudanças de vestes internas porque as pessoas não renovam as suas mentes. Então, aí é que está a dificuldade. Qual o alimento do nosso espírito? O alimento do nosso espírito se encontra nas Sagradas Escrituras. É assim que funciona. Porque nós vamos ter contato com a palavra do Senhor, você vai começar a compreender os pensamentos do Senhor, você vai passar a renovar e ter a mente de Cristo. Então, se você passa a ter a mente de Cristo, você passa a ter vontade, emoções novas no seu interior. E a partir daí, você vai passar o quê? A fazer as escolhas de acordo com a vontade de Deus. E dessa forma, você vai acontecer o quê? Você vai se revestir do novo homem. E esse novo homem é criado para quê? Para ser a imagem e semelhança de Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, o que vai acontecer? Você não vai mais mentir, porque você vai passar a entender no seu espírito e na sua alma que você precisa caminhar na verdade. A partir do momento em que você vê a necessidade de caminhar na verdade. Então, a grande questão que nós precisamos entender é: se eu não estou conseguindo mudar as minhas vestes, observa o motivo. Porque provavelmente você não tem renovado a sua mente. A perspectiva que você tem permanece a mesma. Então, se você permanece com a mesma mentalidade, você não vai ser renovado em seu interior. Então, você vai precisar se despir do velho homem, tirar essas vestes antigas para que você possa viver uma vida com vestimentas novas, porque essa é a proposta do Senhor. E a partir daí, você vai perceber de uma forma natural, sem a força do teu braço, que você vai ter mudanças externas. O problema é que muitas vezes nós buscamos mudanças externas antes de mudarmos o nosso interior. E eu quero te dizer que essas mudanças externas, quando elas existem, não a partir das mudanças internas, sabe o que vai acontecer? Elas vão desabar.
elas não vão ter fundamento, elas não vão se sustentar. E por esse motivo nós vemos muitas vezes muitos cristãos não permanecerem na caminhada cristã justamente porque forçam uma mudança externa antes de tratar o seu coração, antes de tratar o seu interior. E na verdade, a proposta do Senhor é um tratamento interno. Então permita com que o Senhor ele possa te ajudar a trocar essas vestes, para que você possa viver verdadeiramente a vontade de Deus na sua vida. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se caso você é inscrito ou não é inscrito, na verdade, se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo Por Trás do Coração. Tchauzinho.